grafite surgiu na década de 1960, em Paris e Nova York, e chegou a São Paulo no final dos anos 70. Proveniente dos grupos minoritários, o grafite mostra que não é apenas desenhos e cores, mas que sua essência crítica demonstra a sede por revolução. O grafite começou nos Estados Unidos, na periferia dos Estados Unidos, na década de 60, 70. O grafite, essencialmente, é uma arte que nasce nas periferias. Então ele começa com letra e ele vai evoluindo, então vai surgindo personagens, os desenhos vão ficando mais elaborados, saem dos trens e começam a ir para as ruas, né? Então, o grafite é essencialmente uma arte periférica. O grafite veio antes do movimento hip hop. O hip hop pegou e englobou. Falou, pô, legal esses meninos pintando trem, pintando parede. Então vamos criar os 4 elementos. Então vai ter a dança, vai ter a pintura, vai ter a música e vai ter a discotecagem. Tá, legal. Eu acho que uma coisa não descaracteriza a outra, mas é saber o que e como, o porquê que surgiu. Como foi citado anteriormente, o grafite se relaciona com o hip hop, estilo de música que também expõe críticas à sociedade. Já a pichação é uma forma de expressão considerada marginal, mas que tem características semelhantes ao grafite. A partir do momento quando você está na escola, geralmente a gente tem um contato ali com lápis, com gestualidade e às vezes meio que instintivo da pessoa, talvez lembrando até um pouco da pintura rupestre, enfim, né? As pessoas têm aquela questão de talvez marcar território. Você está rabiscando a carteira da escola. Isso daí é uma espécie de pichação, né? Porque você está deixando uma espécie de registro ali, né? E entra uma questão muito forte, né? Porque a gente precisa sempre estar registrando, né? Às vezes um diário, alguma coisa, mas quando a gente escreve na carteira, é pichação. Alexandro também comenta que existem 2 formas de pichação: a escrita com CH, que são palavras de fácil entendimento, e a pichação com X, que é uma linguagem interna dos pichadores e que só pode ser interpretada por eles. Há quem confunda o grafite com demais manifestações artísticas, como a pichação, que está ligado à escrita, e ao muralismo, que está ligado à imagem e requer tempo e planejamento. O que muitos não sabem é que o grafite, além de ser um desenho colorido, transmite uma crítica e é legalizado desde que feito em lugares autorizados. O artigo 65 da Lei 12.408 é responsável pela legalização do grafite, mas deixa claro que a prática deve ser autorizada pelos proprietários. Em consideração à descriminalização do grafite, a paisagista Miriam Escobar fala sobre a importância dele nos espaços urbanos e comenta que o ato de grafitar revela a identidade do ambiente. No contexto vamos dizer, da percepção da paisagem urbana, o grafite pode mesmo ter essa função identificadora do lugar, né? Assim como tem um edifício ou tem uma função urbana muito importante, um Sesc 24 de Maio, ou um Sesc Paulista. A cidade é feita desses pedaços que vão se unindo e formando uma história. E o grafite, ele tem, principalmente esse grafite, ele tem essa função identificadora. Em 2011, nós tivemos uma modificação na Lei do Meio Ambiente. Uma lei trouxe uma alteração para o artigo 65 e lá ele começou a identificar que o grafite, como uma atividade artística, ele seria reconhecido como legal, desde que o grafiteiro tivesse a autorização do proprietário do imóvel onde ele viesse a praticar a atividade que ele tinha. É uma faca de 2 gumes também, porque quando a lei ela se propõe a ajudar e incentivar a criar condições de se fazer com mais qualidade, de se fazer murais e tudo, também é bem-vindo. Então, depende do ponto de vista, como a gente encara, né? Mas é um crime de potencial ofensivo mínimo, não machuca ninguém. Então, todo o cuidado na abordagem seria necessário e devido, né? Então, teria que pegar essa pessoa, identificar se ela tem ou não autorização, porque o simples ato de pichar não configura se aquilo é grafite ou não. Então, se ela não tem a autorização, aí sim aquilo seria configurado como crime,
leva para a delegacia, lavra o boletim de ocorrência e aí aquela pessoa responderia um processo criminal. Além do grafite colaborar com a identidade urbana, ele se apropria da comunicação e a professora Cristina Schmidt fala sobre a interação do grafite com a sociedade. O grafite ele pode ser considerado como um meio de comunicação, onde se usa o muro, a parede de uma casa para transmitir um conteúdo, uma informação. Então a gente costuma dizer que grafite é folk e comunicação, porque o grafite ele é uma expressão da popular, né, por meio dessa arte do desenho e da informação que é colocado na parede e nos muros. Mesmo que o grafite seja importante para o meio urbano e até considerado a voz de uma sociedade que não se sente representada, os grafiteiros precisam lidar com o preconceito. Além de existir o preconceito externo, é preciso saber lidar com os estereótipos, e Caroline Nascimdim é um exemplo disso. É muito bom ser uma mulher e grafitar. Eu gosto muito de ser mulher, eu gosto muito de grafitar. Para mim foi muito legal entrar no grafite, eu tive muito apoio de alguns homens, de ter incentivo, de ser acolhida para pintar. Mas é um ambiente mais hostil quando você chega e não se identifica, você não vê outras mulheres. É um ambiente onde você está muito exposta, então você está na rua, sabe? Você está ali pintando, aí passa o carro mexe, tudo isso dificulta. É desconfortável para a mulher exercer vários papéis e estar em vários espaços. Não é só no grafite, né? Então, no grafite não tem como ser diferente. Preconceito com relação ao grafite, ele existe por conta de ser uma expressão popular e não de uma formação erudita acadêmica. Então, é considerado uma arte menor, ou uma produção, uma expressão menor, né? E ainda mais vindo de um grupo minoritário, de periferia, normalmente, aí então que se acentua esse preconceito. Porque as pessoas não conhecem as realidades periféricas, não conhecem as técnicas e o domínio que esses artistas populares trazem, né? Então só vai reforçando esse preconceito. Caroline Nascimdim é um exemplo de quebra de estereótipos, já que, além de ser uma mulher envolvida com grafite, suas obras rompem estereótipos ao expressar a cultura nordestina e mensagens bíblicas. Às vezes a gente se sente como um cacto, né? E a vida dura, a vida da periferia ou a vida... Enfim, cada um tem os seus dilemas familiares, enfim, tudo. A gente vai aprendendo a ser forte, né? Como um cacto. E aí quando eu olhava para Cristo, eu via, cara, alguém completamente saciado. Então comecei a trazer essa parábola para minha arte. E isso casou com a questão do sertão, a questão do Nordeste. Então o Nordeste tem essa vida dura, o sertão, né? Essa vida dura, a seca, o sol. E aí de repente a água. Aí a terra seca, aí daqui a pouco a terra afofada, brotando vida, sabe? Então eu gosto muito desse contraste e comecei a trabalhar com esse contraste usando os materiais da minha vida, do meu contexto. Existem diversas discussões sobre o que pode ser considerado arte. De acordo com Anne Cauquelin, filósofa e autora do livro Arte Contemporânea, o que faz um objeto se tornar obra de arte é o lugar de exposição. Cauquelin afirma que existem dois polos na arte, o contemporâneo, ligado à comunicação, e o moderno, ligado ao consumo. A professora de História da Arte, Thaís Machado, comenta sobre os conceitos para a definição de arte. Existem várias definições de arte, mas normalmente a gente fala a respeito de formas de expressão humanas, né, que abranjam a questão estética, que suscitem essa questão de é belo ou não é belo. Para a contemporaneidade, o conceito de arte é assim, tem que ter dois requisitos de três. Um deles tem que ter o valor estético sobrepondo o valor funcional, ou seja, tem que ser muito mais belo do que ter um caráter utilitário. Tem que ser assinado por um artista renomado e não pode ser produzido em série, tem que ser algo original. Então, assim, o conceito de arte, ele muda, né, dependendo da periodicidade, da maneira de se enxergar a arte. Eu acho que a arte é muito particular de cada um. Então, a gente vai encontrar centenas, milhares assim, de definições com relação à arte. Arte é sentimento, arte é expressão. A arte, ela é tão grande que eu quase que imagino como se fosse o tamanho do universo,
porque é inimensurável até onde pode ir a arte. E o que é arte para mim pode não ser para você e vice-versa. Se a gente parar para pensar em arte, o grafite, né, as formas de representações parietais, elas vêm desde a pré-história. Né? Então, desde as primeiras manifestações humanas, né, a gente fala a respeito dessa pintura parietal, essa pintura rupestre. Isso se repete, inclusive, na Roma Antiga, ou seja, não é nenhuma novidade. Porque quando a gente fala de pré-história, é considerado arte. Na Roma Antiga, a gente considera arte, na contemporaneidade, não. Atualmente, o grafite tem sido reconhecido como arte e ganhado espaço em galerias e museus. Ainda que haja discussão de que o grafite pode perder sua essência, existem grafiteiros que vendem suas obras e utilizam a técnica para alcançar visibilidade e ter retorno financeiro. Porque grafite para mim não é profissão, para mim é um estilo de vida. Então eu utilizo as técnicas do grafite para facilitar em outras coisas que eu queira desenvolver, tipo uma pintura, uma escultura, uma intervenção, mas grafite mesmo só funciona na rua. A minha obra ela nasce na galeria e vai para a rua, num sentido inverso ao do grafite, que nasce na rua e depois vai para a galeria. Apesar de ter essa diferença, no final das contas, ambos produzem a mesma sensação nas pessoas. Se eu vendo minha arte, sim, eu vendo minha arte, eu dou a minha arte também, e dependendo do espaço a gente não cobra o trabalho, dependendo a gente cobra sim, porque artista também tem que pagar suas contas. O grafiteiro é um artista, então ele se enquadra exatamente no mesmo ponto. A partir do momento que você tira da rua e você põe numa tela tudo aquilo que você aprendeu na rua e vai para uma galeria, ele não é mais grafite. E o grafiteiro deixa de ser grafiteiro e vira artista plástico. Só que a gente entende porque o cara precisa sobreviver, ele precisa pagar as contas dele, né? E, enfim, ele está usando a habilidade dele para poder sobreviver. Aí são dois pontos de vista distintos, né? O tempo passa e o mundo se transforma, e o grafite está em transição, de crime à arte. Atualmente ainda existe preconceito, assim como lei sobre a prática, mas o grafite segue conquistando seu espaço. Mesmo com o passar do tempo, a sua essência permanece, mas os materiais, as técnicas e o conhecimento avançam.